Terça-feira com a tia Jo. Que bom estar aqui com vocês novamente. Então, como eu tinha prometido, a gente já estudou, né, uma introdução a respeito do verbo, que é um assunto que a gente ama. Alguns até disseram, eu não gosto muito de verbo, mas já que tem que estudar. Mas aprendam a gostar. Quando a gente aprende a gostar, é mais fácil para aprender. Se eu for estudar verbo dizendo, verbo é chato, é mais difícil para aprender. Aprendam a estudar com gosto, com garra, que aí aprende bem mais fácil, vocês vão ver. Então vamos aprender hoje verbo com bem garra, com bem animação, tá certo? O verbo faz parte da nossa vida, a gente fala verbo toda hora. E é tão feio quando a pessoa conjuga um verbo errado numa frase, não é? Então vamos aprender verbo para a gente poder falar direitinho, para a gente poder escrever direitinho. E o verbo vai fazer parte da vida de vocês ainda, ó, por muito tempo. Então vamos aprender direitinho, tá certo? Então vamos lá, nós vamos hoje estudar verbo. Hoje é que a atenção tem que ser grande, voltada. A aula é um pouco maior, né? A unidade que nós vamos estudar hoje está na página 188 do livro de gramática. Nós vamos estudar verbo, pessoa do verbo, os tempos do verbo, o modo do verbo, as formas nominais e a conjugação. Tia Jo, mas é muita coisa só para uma aula. Só que a Tia Jo vai dar uma ideia geral a esse respeito. E tinha que ser em apenas uma aula. Depois a gente vai subdividir, tá certo? Então hoje a gente tem que estudar isso aí, que são ainda, né, noções sobre verbo. A gente ainda não vai conjugar hoje, são noções sobre verbo. Tudo isso que tem aí vocês vão ter que aprender para poder saber conjugar verbo corretamente. Tem as pessoas do verbo, tem os tempos verbais, os modos verbais que vocês têm que ter na ponta da língua e gravar na mente. Tem as formas nominais e as conjugações, tá certo? Então vamos lá. Hoje, mais do que nunca, eu quero a atenção voltada para a tia Jo. Olha aqui, ó. Eu disposta a dar aula para vocês. Sentem aí direitinho, sem nenhum tipo de moleza. Hoje eu quero um sexto ano forte, seguro. Venham comigo. Prestem atenção. Então tem aqui. Para chegar ao conceito, sempre a nossa gramática ótima, maravilhosa, contextualizando. Buganvílias. Nossa casa é antiga, embora não secular, explicava-me minha senhora, aquela senhora. E o senhor sabe como essas construções antigas têm pé direito alto, um despropósito. Nossos 2 andares enfrentam bem uns 3 dos edifícios vizinhos. Isso lhe dará a ideia da altura de minhas buganvílias, pois as raízes delas se misturam com os alicerces e temos praticamente 2 telhados, o comum e esse lençol rubro de flores quando vem pintando a primavera. Então essa casa linda, né, coberta de buganvílias, muito bonito. Tenhas em nossos 2 andares, enfrentam bem, a terminação verbal destacada indica, na página 188, indicam que esse verbo pode vir precedido do pronome pessoal. Não tem aí o pronome. Enfrentam. Quem enfrentam? Aí a gente vai testando, sexto ano. Eu enfrentam, tá correto? Parece que não. Tu enfrentam, é assim que a gente fala? Também não. Ele enfrentam, também fica errado, né? Não soa legal. Nós enfrentam, não, nós enfrentamos. Vós enfrentam, também acho que não. Eles enfrentam, acho que sim, ficou legal. Eles enfrentam, então marca a alternativa eles. Às vezes os pronomes eles ficam subentendidos pela terminação do verbo. Então tem aí o verbo enfrentam, mas não tem o eles. Mas eu, como aluno do sexto ano, eu já tenho que perceber que enfrentam. Quem enfrentam? Eles. Portanto, enfrentam indicam a primeira pessoa que fala, segunda pessoa com quem se fala, ou a terceira pessoa de quem se fala o assunto. A terceira pessoa, eles, se trata da terceira pessoa de quem se fala o assunto. Depois nós temos explicava-me aquela senhora. A terminação verbal destacada indica que esse verbo pode vir precedido do pronome pessoal. Explicava-me aquela senhora. Quem explicava? Eu explicava, tu explicava, ele ou ela explicava. Se é aquela senhora, é ele ou ela. Ela explicava-me, certinho?
A forma verbal explicava indica a terceira pessoa de quem se fala. Ela, eu estou falando dela. Depois nós temos outro textinho para introduzir. Como estudar? Toda a gente me diz, Marcelo, estuda, sexto ano, estuda. Mas como hei de estudar pensando em ti? Há 2 horas que este livro abri e espero em vão que o raciocínio acuda. Página 36, nada entendi. Volto a reler aquilo que já li. De ti meus pensamentos não se mudam. Então vejamos. Leia os verbos retirados do poema e faça a correspondência. Pessoas gramaticais, essas são as pessoas do discurso. Na primeira tabela aqui nós temos as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira do singular. Os verbos diz, estuda, abrir e espero. E os pronomes pessoais, eu, me, mim, nós, tu, te, vós e ele, ela, lhe, se, eles. Nós temos pronomes pessoais, nós vamos aqui fazer a correspondência entre essa tabela, A, B, C, primeira, segunda e terceira, os verbos e os pronomes pessoais correspondentes. Vocês vão encontrar aí na página 189 do livro de gramática. Então, o primeiro verbo é diz. Quem é que diz? Ele ou ela, terceira pessoa do singular, letra C para diz. Estuda. Quem é que estuda, gente? Tu estuda. Então, letra B. Abrir. Quem é abrir? Eu. É muito fácil isso. Então, letra A, primeira pessoa. Espero. Também eu. Eu espero, primeira pessoa. Então, ficou letra C, B, A. Os pronomes eu, me, mim, vós, primeira pessoa, letra A. Tu, te, vós, segunda pessoa, letra B. Ele, ela, lhe, se, eles, terceira pessoa, letra C. A, B, C. Sem dificuldade. Depois nós teremos, Nós teremos aqui. Veja, primeira pessoa, aqui explicação, a tabelinha. Primeira pessoa tem eu, espero, nós esperamos. Segunda pessoa, tu esperas, vós esperás. Terceira pessoa, ele ou ela espera, eles ou elas esperam. Então, nós temos aqui os pronomes e os verbos. Do outro lado, os pronomes e os verbos. Os pronomes no singular e os verbos no singular. Os pronomes no plural e os verbos no plural. Vocês veem que as terminações dos verbos, elas estão aqui em negrito e separadas. Porque a tia disse que, de acordo com o pronome, a pessoa verbal vai mudando as terminações e de acordo também com os tempos do verbo. Então, na página 189 diz assim: o verbo varia em gênero masculino e feminino? Não. Em número singular ou plural? Sim. Em grau aumentativo ou diminutivo? Não. Em pessoa, segunda, terceira pessoa? Sim. Então, no quadrinho amarelo tem assim: as pessoas verbais são 3, primeira, segunda e terceira pessoas do singular e do plural, representadas pelos pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais são as pessoas do discurso. Por que as pessoas do discurso? Porque são as pessoas que falam o discurso. O discurso só acontece por conta das pessoas verbais, que são os pronomes pessoais. Não esqueçam. Quais são as pessoas do discurso? São os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e os pronomes oblíquos correspondentes. Então, para conjugar o verbo, é essencial que vocês saibam os pronomes pessoais, principalmente os pronomes do caso reto, porque são eles as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Observe o verbo agora na página 190, nós vamos estudar o tempo verbal, nós vamos ver quais são os tempos verbais. Já estudamos as pessoas do discurso, agora nós vamos ver os tempos verbais. Observe o verbo destacado na frase 1. Qual é o primeiro tempo que nós vamos estudar? O presente. O garoto anda de bicicleta, ele está andando no momento da fala. A ação está acontecendo neste momento, já aconteceu ou ainda vai acontecer? Quando eu digo o garoto anda de bicicleta, está acontecendo neste momento. Nesse caso, a ação acontece no momento presente, pretérito ou futuro? No momento presente. Por quê? O presente anda
indica que a ação acontece no momento da fala. A tia Jo fala, a tia Jo discursa, está acontecendo agora, presente. Estamos estudando o primeiro tempo do verbo, tempo presente, é quando acontece agora, no momento presente. Depois nós temos, veja o verbo destacado nas frases 2, 3 e 5. O garoto andou de bicicleta. Quando eu digo o garoto andou de bicicleta nessa frase, a ação de andar já aconteceu, né, gente? Já aconteceu. O verbo andou está no pretérito perfeito. Andou, indicação passada, já concluída antes do momento da fala. Então, prestem atenção. Os tempos, nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e um pretérito mais que perfeito. O que muda deles não é só a terminação, não. É o que pensar através disso. Ele quer nos dizer uma coisa. O pretérito perfeito diz que a ação já passou e ficou no passado. Ela já foi finalizada no passado. Essa é a ideia de pretérito perfeito. Apesar de que tem uma terminação para o perfeito, uma terminação para o imperfeito e uma terminação para o mais que perfeito. Agora, o pretérito perfeito quer dizer que a ação aconteceu no passado e ficou no passado. Ela já foi concluída no passado. Certinho? Depois, nós temos aqui. O garoto andava de bicicleta quando choveu. Nessa frase, a ação de andar, ela foi concluída antes da chuva? Não, ele ainda estava andando quando choveu. Não estava concluída quando choveu? Marca essa alternativa. Ele andava de bicicleta quando choveu, ele não tinha concluído a ação. Ele ainda estava andando quando veio a chuva. Vai ser concluída depois que chover? Não sei. Então, a certinha é não estava concluída quando choveu. Ele ainda estava andando quando choveu. Então, o verbo andava, prestem atenção à terminação. Ava é a terminação do pretérito imperfeito. E o que quer dizer o pretérito imperfeito? O verbo andava indica a ação passada. A ação foi feita no passado, só que ela não foi concluída no passado, dando uma ideia de continuidade. Ele estava andando quando choveu, ele não tinha parado de andar ainda, então ninguém sabe se ele ainda continuou ou não. Então, essa é a ideia do pretérito imperfeito. Quinta, ainda no tempo pretérito. O garoto já andara. Andara é a terminação do pretérito mais que perfeito. Ara é a terminação do pretérito mais que perfeito. Dá a ideia de tinha andado de bicicleta quando choveu. O garoto tinha andado de bicicleta quando choveu. Nessa frase, a ação de andar será concluída depois que choveu? Não se sabe. Está sendo concluída no momento em que choveu? Também não dá essa ideia. Ou já havia sido concluída antes da outra ação também concluída, que é choveu. Então, é uma ação que foi concluída antes de outra ação. O garoto já andara. Ele já havia andado de bicicleta quando choveu. Então, ele já tinha andado quando a chuva aconteceu. Então, o verbo andara, que é o mesmo que tinha andado, está no pretérito mais que perfeito. Qual a ideia do pretérito mais que perfeito? Gente, vocês coloquem na mente essas tirinhas amarelas. Anotem aí na paredinha do quarto de vocês, porque elas são fundamentais para o 6º ano, para o 7º, 8º, 9º e para o resto da vida. O pretérito mais que perfeito, andar ou tinha andado, indica uma ação concluída antes de outra, também já concluída. Portanto, é a ação acabada antes do pretérito perfeito choveu. Se eu tivesse dito que só choveu, estava no passado, estava feita. Mas ele andou de bicicleta antes da chuva, que a chuva também acabou. Então, é uma ação concluída antes de outra que também foi concluída. Certinho? Qual a terminação do mais que perfeito? Ara. Do imperfeito, ava. Vão prestando atenção. Depois nós temos o tempo futuro, é o tempo do que ainda vai acontecer. Leia agora as frases 5 e 6, que representam o futuro. O garoto andará de bicicleta. Nessa frase, ainda vai acontecer, já aconteceu ou está acontecendo? Ainda vai acontecer no futuro. O verbo andará está no futuro do presente. Ará, com acento, não esqueça essa terminação. Qual a ideia do futuro do presente andará?
indica ação futura que ainda vai acontecer após o momento presente. Então, ainda vai acontecer. O garoto andaria de bicicleta se não chovesse. Nessa frase, a ação. Então, nós temos o futuro do presente e nós temos aqui o futuro do pretérito. O garoto andaria de bicicleta se não chovesse. Iria acontecer após uma outra ação já ocorrida, ainda vai acontecer ou está acontecendo nesse momento. Iria acontecer após uma outra ação já ocorrida. Então, não é uma ideia de que vai acontecer no futuro, era iria acontecer. Ou a terminação, andaria. O verbo andaria, com a terminação do verbo ria. Pretérito, futuro do pretérito, a terminação é ria. Está no futuro do pretérito. Que ideia o futuro do pretérito me dá? Indica ação futura em relação a outra ação já passada. Indica uma ação futura. O garoto andaria de bicicleta se não chovesse. Já choveu no passado, então ele teria andado de bicicleta se não tivesse chovido. Qual a terminação do futuro do pretérito? Ria. Então, nós já vimos aí todos os tempos, né, do modo indicativo. Presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Não esqueçam esses tempos. Leia e responda, está na página 192. Tem assim: utilize lâmpadas adequadas para cada ambiente. Não relaxe, continue poupando energia. Poupe energia. Tem assim: na propaganda, para influenciar o consumidor, os verbos utilize, não relaxe, continue e poupe indicam o fato verbal como certo, preciso, exato e real? Não. Ordem, pedido ou conselho? Sim. Esses verbos estão dando conselho ou ordem. Utilize pouca energia, não relaxe. Eu digo não relaxem, meninos. Utilizem o livro de português. A tia Jo está dando uma ordem ou pedido através desses verbos. Depois nós temos aqui na página, temos os ratinhos aí, né, gente? Que eles dizem assim: as nuvens do céu parecem carneirinhos. Fechem essa porta. Quando eu digo fechem essa porta, ele está dando uma ordem ou pedido. Na página 193 tem assim: escreva a frase da tira em que o fato verbal expressa uma ordem. Fechem essa porta. Ele está dando uma ordem, pedindo para que fechem a porta. Essa é a frase. E aí nós temos aqui, nós chegamos aos modos do verbo. Não se preocupem que lá no final vai ter a tabelinha dizendo quais são os modos, os tempos, tá bom? As pessoas e as conjugações. Aqui é porque a gente está tendo ainda essa primeira conversa. Prestando atenção, sexto ano. Rumo ao verbo. Nós fechamos a porta. Talvez eles fechem a porta e fechem a porta. Para indicar os modos. Sabem quais são os modos do verbo? Os modos do verbo são indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, indica uma ação certa, uma certeza. Nós fechamos a porta, é uma certeza, é uma coisa exata. O modo subjuntivo, talvez eles fechem a porta, é uma dúvida, não é uma certeza, é uma dúvida, uma incerteza no modo subjuntivo. No modo imperativo, é uma ordem, fechem a porta. Agora nós vamos ligar aqui cada modo ao que ele quer dizer. Modo indicativo, indica uma ordem, um pedido ou um conselho? Não. Indica que a ação se passa de modo duvidoso? Não. O modo indicativo indica a ação de modo certo, exato, preciso. Ou aconteceu, ou está acontecendo, ou ainda vai acontecer. Só que é uma certeza. Modo subjuntivo indica que a ação se passa de modo duvidoso, incerto. Não é uma certeza. Modo imperativo indica uma ordem, um pedido ou um conselho. Certinho? Quarta, complete o quadro com o verbo fechar e faça as modificações necessárias. Eu fecho a porta, tu fechas a porta, ele fecha a porta. Nós fechamos a porta, vós fechais a porta e eles fecham a porta. Fecham com AM no final, não é com a OT.
certo? Conjugar um verbo é mudar suas terminações. Conjugar um verbo é mudar suas terminações ou desinências. As terminações dos verbos são chamadas também de desinências, para indicar variações de pessoa e número, tempo e modo. Vejamos. Veja a palavra destacada e coloque ver no parênteses para nome N para nome e V para verbo. Toda palavra determinada pelo artigo torna-se um substantivo, não esqueçam disso. Então, nós temos as formas nominais e as formas verbais. Vejamos, amanhã o sol vai nascer às 5 horas. Nascer aí está como verbo. As pessoas admiravam o nascer do sol, vem acompanhado do artigo o. Então, o nascer se torna um substantivo. Então, N é um nome. Estamos examinando o projeto social. Examinando é um verbo. O examinando vem acompanhado do artigo o, é nome. Muitos candidatos foram aprovados. Aprovados é verbo, coloca o Vzinho. Os aprovados vem acompanhado do artigo o, é nome, então coloca N. Se vier acompanhado do artigo, o verbo se torna substantivo, certinho? Vejamos aí. Ainda na página 194, a segunda questão. As palavras nascer, examinando e aprovados podem, de acordo com o contexto, ser classificados como nome ou como verbos, certo? Nome ou verbo. As palavras nascer, examinando, aprovados são formas nominais do verbo. O que é a forma nominal do verbo? É aquela que depende do contexto. Dependendo do contexto, ela exerce a função de verbo ou de nome. Dependendo do contexto, ela exerce a função de verbo ou de nome. Não esqueça. Nós temos aqui a tabela de formas nominais. Nós já estudamos ano passado. Esse ano nós vamos apenas relembrar. Lembre, nós já estudamos as formas nominais. Podem ser 3. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo é quando termina em vogal mais R. Examinar, nascer, dividir. Gerúndio, terminação NDO. Examinar, examinando, nascer, nascendo, dividir, dividindo. Particípio, retira-se o NDO e retira-se o N e coloca só dó. Examinando, fica examinado. Nascendo, fica nascido. Dividindo, fica dividido. Essas são as 3 formas nominais do verbo. Não esqueça. É fácil. Também nós temos as conjugações verbais. Cada verbo pertence a uma conjugação. Por exemplo, quais são os verbos de primeira conjugação? São os terminados em AR. Os de segunda conjugação são os verbos terminados em ER. E os de terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Exemplos de verbos de primeira conjugação terminados em AR: poupar, jogar, cansar, chegar. Exemplos de verbos de segunda conjugação terminados em ER: vender, ler, fazer, crescer. E de terceira conjugação terminados em IR: partir, abrir, sair. Esse é o mais fácil do verbo, né? Não esquecendo que, fique de olho, o verbo por e seus derivados são terminados em OR, que não está em nenhum daquelas lá da conjugação. Mas eles pertencem, quando eles terminarem em OR, eles pertencem à segunda conjugação. Pois sua forma antiga era poer. Esse ainda permanece em algumas formas verbais ou palavras derivadas. Tu pões, ele põe, eles põem, sol poente, galinha poedeira. Então, os verbos terminados em OR, eles pertencem à segunda conjugação. Relembrando, os verbos podem pertencer à primeira, segunda ou terceira conjugação. Primeira conjugação, AR, segunda R, terceira IR. Agora nós vamos à tabela, que é muito importante para o estudo de vocês, na página 196. Coloquem aí, por favor. Peguem a gramática na página 196. Por quê? Porque essa tabela, ela dá um fechamento dessa unidade. Veja, quais são os modos, os tempos presentes no modo indicativo. Primeiro nós vamos ver os 3 modos do verbo. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é uma certeza, o subjuntivo é uma dúvida e o imperativo, ordem ou pedido. No modo indicativo, nós temos os seguintes tempos: presente,
pretérito imperfeito, perfeito ou mais que perfeito e o tempo futuro do presente e do pretérito. Já no modo subjuntivo, os tempos são diferentes. Só temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No modo imperativo, nós só temos 2 tempos, o afirmativo e o negativo, certo? Então, quais são os modos do verbo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um tem seus tempos correspondentes. As formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo termina com R, o gerúndio NDO e o particípio retira-se o N, fica só o DO. Prestando atenção nessa tabela. Quais são as conjugações verbais do verbo? Primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação, os verbos terminados em AR. A segunda, os verbos terminados em ER. E a terceira, os verbos terminados em IR. Quais são as pessoas do verbo? Primeira, segunda e terceira pessoas verbais. Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela, eles ou elas. São as pessoas do verbo, são as pessoas do discurso, as pessoas que falam, com quem se fala ou de quem se fala. Depois a tia trouxe essa outra tabela para fixar. O verbo, quais são os tempos do verbo? Presente, pretérito ou futuro. No pretérito, nós temos as subdivisões perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E no futuro, quais são? Futuro do presente, futuro do pretérito. Quais são os modos do verbo que nós estamos estudando? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, uma certeza. Subjuntivo, uma dúvida, não tenho bem certeza que eu vá para a aula, se eu soubesse. E o imperativo, uma ordem. Assistam a aula, façam a tarefa. Quais são as pessoas do discurso? Primeira e segunda e terceira do singular, primeira e segunda e terceira do plural. Lembra, toda vez que falar em pessoa, lembra dos verbos, dos pronomes pessoais. E número, singular ou plural. Prontinho. Modo, vamos relembrar o modo. Indica a atitude do falante em relação ao conteúdo. Indicativo, indica a ação de modo certo. Ou acontece, ou aconteceu, ou ainda vai acontecer. Eu ganhei o sorteio. Subjuntivo, indica a ação de modo duvidoso, incerto, é uma dúvida. Ah, se eu pudesse viajar. Ah, como a gente está com vontade de viajar. Pelo menos de estudar. Ah, se a gente pudesse voltar para a sala de aula. Quando eu puder voltar para a sala de aula, vai ser muito bom. Que eu possa voltar logo para a sala de aula. É uma incerteza o subjuntivo, tá bom, gente? Imperativo, indica uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica. Pare de reclamar, estude, certo? Então, esses são os modos do verbo. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempos. Quais são os tempos do verbo? Presente, pretérito e futuro. Quais são as conjugações do verbo? Podem pertencer à primeira, segunda ou terceira conjugação. Vai depender da terminação. AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. IR, terceira conjugação. Formas nominais, sexto ano. Infinitivo, gerúndio ou particípio. As pessoas do verbo são primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Bom estudo, boa tarefa você. Não esqueça, você é luz. Você pode muito, você pode iluminar muitas pessoas à sua volta. Distribua amor, distribua carinho, distribua compreensão. Vamos estudar com atenção, vamos ser luz também nos nossos estudos. Vamos fazer tudo com jeitinho, do jeito que a tia gosta, do jeito que vocês gostam de ser. Bons alunos, inteligentes, interessados. Estou esperando a presença lá no canal da tia Jo. Marquem a presença. Estou esperando a imagem das tarefas. E sei que às vezes verbo deixa um pouco de dúvida. Estou esperando também as dúvidas. Tarefa até na página 202. Beijo, até a próxima.